Olá, pessoal do segundo ano. Iniciando aqui mais uma aulinha de filosofia, né? E essa aula vai tratar do início do capítulo 3, com a temática Eros e filosofia. Então, como eu já falei para vocês, essa aula é uma aula de introdução. A gente não vai terminar esse capítulo nessa aula, né? Porque eu achei por bem dividir os capítulos em duas aulas, porque seria muita informação para dar em uma aula curta como essa aula no YouTube, tá bem? Então, no início do capítulo, essa imagenzinha tá no livro de vocês, que é, né, a questão do amor e da donzela. Geralmente, nos livros de filosofia, a gente tem acesso a obras de pintura que retratam a temática que vamos debater ao longo do capítulo. Então, a princípio, a gente inicia essa aula com conceitos, né? Então, Eros, a palavra moderna grega, erotas, significa o amor romântico. E Platão refinou sua própria definição. O termo erótico é derivado de Eros. Eros pode também ser definido como uma atração para a perfeição ou integralidade e é usado para descrever a satisfação entre o amante e o amado, e o humano e Deus. Então, essa palavra Eros está intimamente ligada à questão, né, do prazer, né, a questão da atração, a questão desse acúmulo de sentimentos. E eu havia falado a vocês que a filosofia se preocupa com esses campos, né, com essas questões que são caras ao ser humano. Se vocês forem fazer uma recapitulação, no capítulo 1 a gente viu a questão da filosofia e felicidade, e os conceitos de alguns filósofos, como Platão, Heidegger. E aí depois a gente viu a questão também da filosofia da morte, né? E hoje a gente vai iniciar esse capítulo que trata desse sentimento tão grande e tão complexo ao ser humano, que é o amor. Então a gente tem no início do capítulo o amor como problema filosófico. Quando a gente fala problema, a gente não está falando de... A gente não está dizendo que o amor seria um problema. A gente está falando da questão da problemática, de se debater, de se estudar, de se conceituar e tentar entender, né, as vicissitudes desse sentimento. Então vamos lá. Parte da vida e nas relações humanas, o amor não passou despercebido a certos filósofos. Como eu falei para vocês, se a filosofia é aquela ciência que tem amor à sabedoria, é lógico que em algum momento ela iria se debruçar, né, sobre as questões como essa, né? Amor, desejo, paixão. E esses filósofos procuravam compreender sua essência, ou seja, a essência do amor, assim como o seu papel na vida humana. Qual é o papel do amor na vida humana, né? O que ele nos faz? A que ele nos remete? Qual é a sua relevância, né? Ao estudar tal tema, é possível notar que há uma variação de fenômenos distintos que são descritos pela palavra amor. Então, a palavra amor ela pode ter vários significados e muitas vezes distintos, né? Tendo em vista a questão da multiplicidade da mente humana. Continuando aqui. De qualquer forma, não se pode deixar de estudar os ensinamentos clássicos do filósofo Platão sobre o tema. É corriqueiro a gente ver a teoria do Platão sobre várias questões, porque ele foi um filósofo que realmente se debruçou sobre essas questões, e até hoje, quando a gente vai estudar filosofia, a gente se preocupa muito com as proposições do Sócrates, do Platão, do Aristóteles, né? Que eles estão lá no berço da filosofia e desde de tempos remotos que eles tentam responder tais perguntas, né? E a filosofia moderna bebe na fonte desses filósofos, né? Por mais que a ideia deles possa parecer ultrapassada, a cerne das ideias que nós temos hoje são baseadas nas ideias desses autores. Então é o seguinte, vejamos as colocações míticas do filósofo Platão. E o que Platão diz a respeito, né? Primeiro ele vai tentar explicar o amor através do mito. E aí, assim como a mitologia grega, né, emprestava muito dos seus conceitos para a filosofia, e ele diz o seguinte: o amor está sempre à espreita dos belos corpos e alma.
É valoroso, audaz, é constante. O amor é um caçado temível, astucioso, sempre armando intrigas. Floresce bem vivo e no momento seguinte morre, mas depois retorna à vida graças à natureza paterna, ou seja, se a gente for pensar numa entidade paterna, se a gente for pensar no sentido da nossa vida, nós sempre nos debruçamos com o amor. E aí existem vários tipos de amor, né, que voltaria para nós por questões naturais. É como se a gente não conseguisse humanamente se desvincular dessas questões amorosas. E aí vocês vão entender o amor de modo múltiplo, né? Não só amor entre homem e mulher, ou amor romântico, que seja, mas o amor e a sua complexidade na vida humana. E aí é onde o Platão vai traçar alguns conceitos sobre o Eros, né? Então, para Platão, o amor tem um papel na evolução da alma e a próxima experiência do amor é uma experiência de um processo de ascensão, de uma percepção cada vez mais complexa da beleza, do bem e da verdade. Ou seja, na concepção platônica, esse amor nos traria uma evolução da alma, além de acender nossa percepção a respeito da beleza, do bem e da verdade. Ou seja, o amor, né, evoca o belo, evoca as questões que nos fazem bem e, de algum modo, nos traz a verdade. E aí ele vai explicar na frente o que seria essa evolução propiciada pelo amor, né, pelos múltiplos amores, mas a gente não vai falar disso agora. E aí, ainda seguindo a teoria, né, as ideias do Platão, o amor é uma força mediadora que faz com que a alma saia do mundo sensível para ascender o mundo inteligível. O amor atrai a alma por meio dos mais diversos graus de beleza até chegar ao bem. Naquela proposição ainda de que a alma é eterna e que o amor vai chegar a essa alma de alguma maneira. E esse tipo de amor nos trará, né, o bem. Desse modo, Platão explica que o amor não é belo e nem bom, mas é a sede da beleza e da bondade. Assim, o que costuma chamar de amor, explica Platão, é apenas uma parte do verdadeiro amor. Vocês sabem que quando a gente fala em amor platônico, principalmente na adolescência, que a gente fica, a gente idealiza muito na fase da adolescência, e aí as pessoas perguntam, quando nos perguntam sobre o nosso objeto de desejo no momento, eles perguntam, mas você conseguiu, né, realizar esse amor? E aí as pessoas, na maioria dos casos, tendem a falar, não era amor platônico, porque era aquele amor que ficou no plano da imaginação. É aquele amor que ficou no plano da idealização, que era aquilo que você imaginou, mas você nem sempre conseguiu confirmar tal amor, né? Porque o amor é desejo daquilo que não se possui. Entre outras palavras, o amor é desejo, e o desejo implica a carência. O desejo implica aquilo que você não tem. A partir do momento que você tem aquilo, se não for amor, deixa de ser desejável, né? Quando você consegue, aquilo deixa de ser valoroso como era antes de ser possuído, né? E isso explicaria muito as relações humanas, principalmente as relações amorosas, né? E aí, pensando nessas questões, pensando que o amor é um artefato, é um sentimento complexo, o Platão ainda vai dividir esses amores em estágios, né? Existem vários estágios do amor. E o primeiro estágio é o amor físico, que é o do desejo de possuir o corpo, e esse desejo tem como objetivo gerar filhos, e tem-se aqui o desejo de imortalidade. Aquela coisa de crescei-vos e multiplicai-vos, da ideia de quando você está tendo, enquanto houver uma semente sua na terra, você será imortal. Então, essa questão essa proximidade da imortalidade, propiciada pelo ato de ter filhos, configuraria o desejo físico que o amor evoca, né? O desejo carnal. Aí nós temos um segundo estágio, fortalecendo a ideia de que o primeiro estágio não é suficiente. Então, assim sendo, desejo não é suficiente. Nem só de desejo vive o amor.
E o segundo estágio seria, né, temos o amor das dimensões do espírito. Aqui também há uma escalada do amor. Aqui temos os amantes das almas, da justiça, das leis, e amantes do conhecimento e da ciência. Ou seja, digamos que aqui seria um amor por identidade. Você vai amando aquilo que você vai se identificando. Pode ser as causas sociais, pode ser a política, pode ser a ciência, enfim. Você vai procurando outras vertentes a qual você pode dedicar, né, o seu amor. Não só para uma pessoa física, mas também para outras questões que nos interessam e que nos aproximam da bondade, por exemplo. E aí nós temos o terceiro estágio, né? Nesse terceiro estágio, reparem que ele divide esse amor em vários estágios para que esse amor seja, né, completo. Isso na concepção platônica. Há a visão cintilante da beleza e do absoluto. E aqui, gente, eu faço um adendo. Quando ele fala beleza aqui, a gente tem que lembrar, por mais que a gente não tenha estudado ainda a beleza, nós vamos chegar lá, mas a gente por enquanto no nosso livro ainda nós não chegamos, mas assim, a beleza ela é relativa. É uma coisa que é um pouco óbvia, mas não custa repetir que a beleza ela é relativa, né? Então, quando você busca essa beleza em absoluto, vai depender de indivíduo para indivíduo, entendem? E nesse estágio que se chama de amor platônico, porque é o elemento sensível já foi depurado. O amor está ligado à visão intelectual profunda e verdadeira da realidade, expressa pela ideia de beleza, que eu já falei que é relativa. O amor é, assim, a nostalgia pelo absoluto, que se realiza por meio de uma longa jornada e que se inicia no amor físico, passa pelo espiritual e termina na visão fulgurante do absoluto. Então, reparem que, em momento algum, o Platão minimiza as várias vertentes, as várias etapas do amor. Muito pelo contrário, ele quer explicar cada fase dessa para que a gente tenha uma concretude, uma completude no conceito de amor e como esse amor reflete na nossa vida, nas relações, em como nós nos relacionamos, né? E qual é a função filosófica do amor, né? Por que a gente ama? O que nós amamos? Às vezes a gente não para pensar a quantidade de coisas que a gente ama, né? Às vezes a gente tende a minimizar, quando se fala em amor, a gente tende a minimizar o amor nas relações dos casais, nas relações dos namorados. E não é só isso. O Platão ele vai explicar para a gente as várias vertentes do amor, além do amor carnal, além do amor entre um casal, né? Isso vai desde a questão de você amar outro indivíduo até as questões que você ama, o que você ama, o que você tem, o que você zela, o que você preza, por que você vive, o que lhe sustenta, quais são suas paixões. Então é por isso que a gente na filosofia os filósofos tentam explicar a relação, né, a validade desses sentimentos na nossa vida e como esses sentimentos interferem nas nossas escolhas. Tá bem, pessoal? Então, assim, por hoje é só. A gente vai continuar essa aula na próxima semana. E aí a gente vai terminar esse capítulo. E na aula que vem a gente vai falar sobre o desejo, sobre a relação carnal, que também está incumbida nesse conceito de amor. Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, vocês já sabem, podem entrar em contato comigo. E aí, na próxima aula, a gente termina esse capítulo e aí sim vocês vão poder fazer as atividades. Então, até mais. Um beijo grande. A gente se encontra.